Oi, hoje eu vim falar sobre o movimento LGBT. Bom, e pra gente poder falar sobre o movimento LGBT, a gente tem que entender um pouquinho mais do que é o movimento LGBT. Bom, o movimento LGBT é um movimento civil e social que busca defender a igualdade das pessoas LGBTs na sociedade. Apesar de ele não ser um movimento centralizado e organizado em grande parte do mundo, nas mais diversas partes do mundo, existem inúmeras organizações não governamentais que atuam nesse sentido, oferecendo apoio e representação para o público, para os LGBTs. O movimento LGBT está sempre enfrentando ondas de preconceito e de ódio. O movimento LGBT ele age em busca da igualdade social, seja por meio da conscientização das pessoas contra a bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, seja pelo aumento da representatividade das pessoas LGBTs nos mais diversos setores da sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do movimento. Os primeiros registros históricos de pessoas homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores, estudiosos e historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Entretanto, em vários momentos de partes do mundo, a comunidade LGBT foi e ainda é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados. A rebelião de Stonewall em 28 de junho de 1969, uma das mais importantes rebeliões civis da história, se inicia no Stonewall, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu como base para o movimento LGBT em todo o mundo. A rebelião durou 6 dias, seguindo como uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa dos policiais. Eles tinham como rotina a promoção de batidas e revistas humilhantes nos bares e boates gays da cidade de Nova York. Uma das principais consequências da rebelião foi a criação de 2 importantes grupos para a história do movimento LGBT, o GLF e o GAA. Agora eu vou falar um pouco sobre o movimento LGBT no Brasil. Bom, o movimento LGBT brasileiro nasceu em um contexto de grande repressão e injustiça social durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Assim, o surgimento de algumas publicações LGBT, como os jornais Lampião, da Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o crescimento e o amadurecimento do movimento no Brasil. O jornal Lampião da Esquina surgiu no ano de 1978 e tinha um rascunho abertamente homossexual. 3 anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, vendido e distribuído no Ferros Bar, conhecido bar de público lésbico. Não aprovado pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas em 1983, resultando em um ato político que deu origem ao que ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Por conta desse ato, que resultou no fim da proibição e comercialização do Xana com Xana. Minha opinião sobre o movimento LGBT é que ele é muito importante, tanto para mim quanto para as outras pessoas que fazem parte dele, porque foi a partir dele que nós, LGBTs, conseguimos nossos direitos. Um fato que me chamou a atenção foi a rebelião de Stonewall, porque foi a primeira vez que gays, lésbicas, travestis reagiram à opressão que sofriam. E uma coisa que eu mudaria dentro da comunidade é a existência de um grande preconceito contra bissexuais, pansexuais, trans e etc.